Olá, caros alunos e alunas, tudo bem? Hoje vamos começar a entender como funcionam os conceitos relacionados à regra de 3. Nosso objetivo hoje dessa aula é aprender como funciona e como utilizar esses conceitos relacionados aí à regra de 3, ok? Mas para a gente entender de fato como funciona a regra de 3, para que serve e onde se aplica essa regra de 3, a gente tem que entender alguns conceitos básicos. Entre eles, nós temos que saber o que são grandezas físicas. Além de saber o que são grandezas físicas, que é um conceito muito simples, velocidade, tempo, trabalho, distância, isso tudo são grandezas físicas. Os problemas de regras de 3, eles relacionam geralmente duas grandezas físicas, certo? E aí, além de saber o que é grandeza física e identificar elas no problema, a gente tem que identificar também se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Isso é fundamental, tá? Na hora de fazer a conta e encontrar a nossa incógnita ali e chegar no objetivo, resolver o problema. E também são dois conceitos muito simples. Grandezas diretamente proporcionais é quando uma aumenta e a outra aumenta também. Por exemplo, distância e tempo. Quanto maior a distância, mais tempo você vai levar para percorrer essa distância. Então, distância e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Observe que eu não preciso fazer tabela e nem colocar seta, como muitos adotam essa técnica. É só pensar em uma grandeza crescendo e observar se a outra cresce também, certo? Quilos de carne e valor da compra. Quanto mais quilos de carne você comprar, maior vai ser o valor que você vai pagar. Também são grandezas diretamente proporcionais. Um exemplo de grandezas inversamente proporcionais: velocidade e tempo. Observe só que eu analiso as duas grandezas e eu estou pensando que a distância é a mesma, certo? Em uma mesma distância, quanto maior for a velocidade que eu faço essa viagem, por exemplo, menor vai ser o tempo dessa viagem. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Se eu ponho uma para crescer, a outra diminui. Ou seja, quanto maior a velocidade, eu aumento a velocidade, o tempo da viagem diminui. É claro que eu estou pensando que a distância é a mesma, ok? Mais ou menos isso. A gente vai entender isso um pouco melhor na hora de resolver alguns problemas. Outro conceito fundamental, conceito de razão, que é muito simples. Razão em matemática nada mais é do que uma divisão, certo? Razão é uma divisão. Qual que é a razão entre 3 e 4? A razão entre 3 e 4 é 3 dividido por 4. Simples assim. Razão é uma divisão. E agora, os conceitos relacionados à proporção. O que é uma proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Simples assim, tá, pessoal? Eu tenho uma razão 3/4, eu posso falar que isso aqui é igual a 9 sobre 36. E isso é uma proporção, uma igualdade entre duas razões, ok? Tá certo? E a última coisa que eu preciso entender é a relação entre essas proporções. Da onde vem esse nome regra de 3? Esse nome regra de 3, ele está baseado em um problema que você tem 3 valores e você vai encontrar um quarto valor que está ali relacionado àqueles 3 valores, mas ele não está explícito. É isso que acontece. Então vamos supor, se você tem um probleminha de regra de 3 simples, você vai ter lá 3 valores e você vai ter que encontrar um quarto valor. É basicamente isso. Isso nos problemas de regra de 3 simples, tá ok, pessoal? Então a gente tem que saber, depois de identificar as grandezas, identificar se elas são direta ou inversamente proporcionais, montar a proporção, que nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, e um desses 4 valores vai estar na forma de uma incógnita. Então, por exemplo, aqui vai estar o x. Ele poderia estar em qualquer um desses 4 lugares aqui,
Mas aí vocês vão entender melhor isso quando formos resolver os exercícios, tá ok? Então, revisando. Objetivo: aprender regra de 3. A princípio, regra de 3 simples. Conceitos importantes: grandezas físicas, que geralmente os problemas de regra de 3 relacionam duas grandezas. Identificar se elas são direta ou inversamente proporcionais. Entender o que é razão, porque você vai ter que igualar duas razões, e aí você vai ter uma proporção, e saber como relacionar essa proporção, resolver aquela equaçãozinha ali, certo? Basicamente isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Bora lá então, pessoal. Primeiro probleminha de regra de 3 simples. É um problema bem tranquilo para a gente dar uma introdução nesse conceito e entender como que isso funciona. Veja bem, uma pessoa viaja 1000 quilômetros em 12 horas. Quanto tempo essa pessoa levaria para viajar 1.500 quilômetros? Observação importante. Estamos supondo aqui que a velocidade é a mesma, tá? É claro que isso aí é um problema meio fora da realidade, né? Que se você for fazer duas viagens, é quase que impossível você fazer a mesma média de tempo, né? É realmente a média, você faz uma média próxima da outra. Mas para resolver esse problema, nós vamos supor que a velocidade é a mesma, exatamente a mesma, certo? Então olha só, nós vamos resolver esse problema de regra de 3 utilizando 3 passos. Primeiro, identificar as grandezas. Quais são as grandezas envolvidas aqui? As grandezas são distância e tempo. E o tempo está em horas. Distância em quilômetros e tempo em horas. Então a gente pode escrever aqui, olha só. Distância em quilômetros e tempo em horas. Bom, professor Froza, preciso fazer essa tabelinha? Não, não precisa. Se você não tiver com dificuldade, já relaciona as grandezas, logo resolve sua conta sem problema nenhum. Se você está com um pouquinho de dificuldade, constrói essa tabela. Primeiro passo, identificamos as grandezas. Ok. Bom, agora o que eu tenho? Eu sei que para percorrer 1000 quilômetros, essa pessoa levou 12 horas. Então veja só, uma distância de 1000 quilômetros, o tempo foi de 12 horas. E a pergunta está onde? Para percorrer 1.500 quilômetros. Quanto tempo essa pessoa vai levar? Tá vendo? Regra de 3, como eu falei, 3 valores e um valor desconhecido. Então agora nós identificamos as grandezas, relacionamos os valores. Observamos que é uma regra de 3 clássica, né? Eu tenho 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. Agora, para fazer a conta, eu tenho que identificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E como que eu faço isso? Tem muita gente que coloca uma setinha, eu não vou colocar seta, tá, pessoal? Independente desses números aqui, a gente consegue analisar essas grandezas com relação a elas serem direta ou inversamente proporcional. E veja bem, como eu já falei anteriormente, nós temos que supor que a velocidade aqui é a mesma, tá ok? Então, supondo que essa velocidade é constante, observe o seguinte: se para rodar 1000 km eu levei 12 horas, para rodar 1500 eu vou levar mais ou menos tempo? Mais tempo. Então, quanto maior a distância, maior é o tempo. Ou seja, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então basta agora fazermos a proporção, igualar as razões. Quais razões, professor Froza? Essa fração aqui com essa fração aqui. Simples assim. Nós temos que 1000 quilômetros está para 1500, assim como 12 está para x. E agora, professor Froza, eu faço o quê? Nós temos uma proporção de duas grandezas que são diretamente proporcional, então eu multiplico em x.
multiplico em x. Eu vou ficar com a seguinte coisa: 1000 vezes x é igual a 1500 vezes 12. Agora, esse 1000, ele está multiplicando x, eu passo ele dividindo. Então, eu vou ficar com x igual 1500 vezes 12 dividido por 1000, certo? E aí a gente sabe que pode simplificar, né? Esses dois zeros aqui vão embora com os dois zeros de baixo, porque eu estou multiplicando. Se eu tivesse uma soma ou uma subtração aqui, eu não poderia fazer isso, tá, pessoal? Ficou 15 vezes 12 dividido por 10. Mas esse 15 com esse 10 eu posso simplificar também por 5, olha. 15 dividido por 5 dá 3, 10 dividido por 5 dá 2. Sempre que eu divido alguém em cima da fração, eu tenho que dividir embaixo também, que eu mantenho a fração, mantenho a mesma fração, tá ok, pessoal? Então eu fiquei com 3 aqui, 2 aqui. Esse 2 eu posso dividir por 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então essa conta aqui ficou da seguinte forma: x é igual a 3 vezes 6. X igual a 3 vezes 6. E isso dá x igual a 18. 18 o quê? 18 horas. Então, nós encontramos aqui o valor esperado, que é 18 horas. Ok? Então, esse é um probleminha de regra de 3 simples, cujas grandezas são diretamente proporcionais. Sempre que acontecer isso, eu igualo as frações, as razões, isso eu tenho uma proporção e eu multiplico o cruzado. E depois resolvo a equação. Professor Froza, posso fazer direto? Claro que pode, sem problema nenhum. Você sempre pode fazer direto, da forma mais simples possível. Mas sempre que eu explico, eu gosto de explicar da maneira mais tranquila. Por quê? Para as pessoas que estão com mais dificuldade possam entender. Vamos agora para outro probleminha. O nosso probleminha agora mudou um pouco. Por quê? Mudaram as grandezas, certo? E eu tenho um valor a mais aqui que nós não vamos utilizar na conta. Temos que ficar um pouco espertos para esse detalhe, um pouco atentos, certo? Olha só, uma pessoa viajando a 60 km por hora, e aqui a gente está considerando velocidade média, né? Percorre uma distância de 1000 km em 18 horas. Então olha só, viajando a 60 km por hora, a pessoa percorre 1000 km em 18 horas. Quanto tempo essa pessoa levaria para percorrer a mesma distância, mas com velocidade de 80 km por hora? Então veja bem, novamente vamos usar aqueles 3 passos. Primeiro, identificar as grandezas. Quais são as grandezas envolvidas aqui? Velocidade e tempo. Então vamos lá. Velocidade, e a velocidade está em quilômetros por hora. O tempo está dado em horas. Agora vamos lá. Eu sei que viajando a 60 km por hora, essa pessoa leva 18 horas para percorrer esse percurso. Ok? Se ela aumentar a velocidade para 80 km por hora, em quanto tempo ela vai fazer esse mesmo percurso? Ok? Então veja bem. Primeiro passo, identifiquei as grandezas. O segundo passo, relaciono os valores. Como já havia dito, uma regra de 3 tem 3 valores conhecidos e um valor desconhecido, que a gente chama de quarta proporcional ou incógnita. E a gente vai encontrar ele agora. O próximo passo é identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Antes disso, eu quero alertar vocês a um detalhe. Veja bem que nós temos um valor aqui de 1000 quilômetros que nós não utilizamos. Por que nós não utilizamos? Porque aqui o problema está supondo que a distância percorrer a mesma distância. Então a distância é a mesma. Não preciso usar esse 1000. Ele é um dado que está sobrando aí.
Se eu variasse a distância aqui, que é o nosso próximo passo, nossa próxima aula, nós vamos ter uma regra de 3 composta. E aí é um assunto para a próxima aula. Mas como não variou, eu não vou utilizar aquele 1000 quilômetros, ok? Não vou utilizar aquela distância. Vou utilizar somente a velocidade e o tempo. Essas duas grandezas. A questão agora é, essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Vamos lá, não vou nem olhar para os números aqui. Vamos pensar o seguinte, se eu aumento a velocidade para fazer uma determinada viagem, para percorrer a mesma distância, o tempo aumenta ou diminui? Se a velocidade aumenta, o tempo diminui. Então, se eu for aqui a 60 km por hora, que é uma velocidade menor, eu vou levar 18 horas. Mas se eu aumentar essa velocidade para 80, eu vou levar menos tempo. Então, velocidade aumenta e o tempo diminui. As grandezas são inversamente proporcionais. Só que agora você não vai fazer como no exercício anterior, igualar e multiplicar em x. Você vai igualar uma ao inverso da outra. Tem duas maneiras de fazer esse tipo de problema. Eu vou explicar uma aqui e depois eu falo da outra. Uma é o seguinte, ao invés de igualar essas duas razões, você vai igualar uma ao inverso da outra. Na hora de igualar você tem que inverter uma delas. E aí você pode multiplicar em x e resolver a equação. Então, por exemplo, se eu mantenho aqui 60 dividido por 80, eu vou igualar ao inverso dessa, ou seja, x sobre 18. A questão é que na hora de igualar, eu tenho que inverter uma delas, não posso inverter as duas. E a hora que eu faço isso, eu posso multiplicar em x e resolver a conta. Ou você vai multiplicar em linha reta aqui, certo? Como assim, professor Froza? Simples, 60 vezes 18 é igual a 80 vezes x. E aí não importa em qual membro da equação que está o x, ou no primeiro membro ou no segundo membro. Você tem que isolar ele e descobrir o valor dele. Então eu posso até manter ele depois da igualdade, mas eu pego esse 80 aqui e passo dividindo. Passo ele dividindo, então eu fico com 60 vezes 18 dividido por 80 é igual a x. Já isolamos o x. Agora basta fazer essa continha aqui. E essa continha aqui novamente eu vou fazer simplificando. Primeiro eu corto esse zero com esse zero, vai embora. Esse processo é o mesmo que dividir a fração em cima e embaixo por 10. Tá ok? Aí aqui eu posso pegar esse 6, dividir por 2 dá 3, eu tenho que dividir alguém embaixo por 2 também. Divido 8 por 2 dá 4, ok? Aí eu pego aqui esse 18, divido por 2 dá 9. Divido 4 por 2 dá 2. Olha como ficou simples. Daqui a gente tira que x é igual a 3 vezes 9, ó, 3 vezes 9 dividido por 2. Só que 3 vezes 9 dá 27. Isso aqui é igual a 27 dividido por 2. A 13,5. 13,5 o quê? 13,5 horas. Certo? Então x é igual a 13,5. Só para recordar, a hora que você monta a tabelinha, claro que isso não é necessário, se você já estiver entendendo bem, já faz a conta direto. Como fazer a conta direto, professor? Não precisa montar a tabela, você vai pegar e vai fazer o seguinte. Ó, 60 por 80 é igual, já sei que eu tenho que inverter ali, x por 18. E aí você multiplica cruzado, esse é um caminho. O outro caminho é multiplicar em linha, que é o caminho que eu fiz aqui, tá ok? Então, só para revisar, identificamos as grandezas físicas, relacionamos os números, analisamos a questão da proporcionalidade, se é direto ou inverso, nesse caso aqui é inversamente proporcional. Aí o procedimento é um pouco diferente do procedimento que a gente fez no primeiro exercício. Ou você multiplica em linha, ou você iguala uma ao inverso da outra.
e faz a continha ali. Se você tiver com alguma dificuldade de fazer essa continha, dá uma treinada e veja como que a gente resolve esse tipo de equaçãozinha do primeiro grau, coisa simples. Se tiver com dúvida com relação à multiplicação, divisão, pode usar a calculadora, não tem problema, tá ok? Qualquer dúvida, professor Froza está à disposição. Até a próxima aula, um grande abraço.